Minha prestação de contas foi rejeitada. O que eu posso fazer? Olá pessoal, eu sou Rafael Neumer, eu sou advogado do audiovisual. Esse aqui é o quadro Dicas Jurídicas do canal Imprensa Marrom. Sejam bem-vindos. A primeira coisa é ter calma. Essa dica é muito séria. Certamente ter as suas contas rejeitadas é algo que gera uma enorme frustração. Mas se você entrar em pânico, pode acabar agindo por impulso e assim piorar as coisas. Eu já vi produtores que, querendo se livrar do problema rapidamente, acabaram respondendo apressadamente o ofício de rejeição de contas, se complicando ainda mais. É que geralmente o produtor ele não tem conhecimento de todas as defesas que ele poderia usar. Quem age dessa forma, preparando por conta própria o recurso contra aquela decisão, que aliás muitas vezes é a única oportunidade de se defender antes de uma tomada de contas especial, certamente deixará de lado várias defesas cruciais. Dessa forma é importante conversar antes com um profissional. Aqui no canal nós tentamos sempre que possível oferecer às produtoras conhecimento para que tomem as suas próprias decisões envolvendo questões legais. No entanto, quando o assunto é defender-se contra uma rejeição de contas, é imprescindível consultar um advogado experiente nessa área. E a boa notícia é que existem excelentes profissionais no mercado prontos para atendê-los. Better Call Saul. Eu vou então traçar em linhas bem gerais os argumentos principais que podem ser trabalhados por um advogado quando o assunto é defender um cliente seu de uma rejeição de contas. Primeira dica: errar é humano. Então é possível que as produtoras também tenham errado e a Ancine esteja com a razão. A primeira coisa, então, é fazer um exercício de autocrítica. Olha, afasta o discurso de que a Ancine está sempre errada e as produtoras estão sempre certas para que você possa ter uma noção real do seu problema. Para de ser doida! Talvez a produtora tenha sim cometido um erro muito grave e a situação seja um pouco mais sensível. Como, por exemplo, ter consumido todo o dinheiro e não ter realizado o filme. Ou então simplesmente não ter apresentado nenhuma prestação de contas. Mas muitas vezes a produtora cometeu um pequeno deslize e a Ancine exagerou na reação. Vamos lá, por exemplo, a produtora pode ter gastado um item do seu orçamento em valor superior ao aprovado. Ou então ter realizado gastos que não estavam originalmente previstos no orçamento, mas que têm tudo a ver com aquela obra. Isso não deveria levar à rejeição das contas, mas muitas vezes a simples aprovação com ressalva daquelas contas, sem, portanto, haver a devolução de recursos. Outro ponto importante: qual que era a documentação exigida pela norma da época em que foram prestadas as contas? É que a Ancine muitas vezes usa a norma atual para julgar casos antigos, o que não é totalmente regular. Inclusive, em uma recente ação judicial conduzida pelo meu escritório, em parceria com o escritório Piquet, Magaldi e Guedes, obtivemos uma decisão liminar emblemática, em que a juíza federal concluiu que vale a norma da época da prestação das contas e não a norma atual, suspendendo assim a exigência de devolução de valores pela produtora e aplicação de penalidades como inadimplência ou aplicação de multa. Para quem quiser mais detalhes sobre esse caso, que ainda não está definitivamente julgado no momento que estou gravando esse vídeo, nós vamos deixar aqui no descritivo do vídeo a matéria do Farofafá que trata sobre esse assunto. Outro ponto: pode ter havido prescrição? Essa defesa ganha cada vez mais força, especialmente depois de o STF ter julgado que dano ao erário decorrente de rejeição de contas em projetos culturais pode sim prescrever. E há algumas prescrições em jogo. Prescrição de 5 anos ou quinquenal, a prescrição intercorrente, aquela em que o processo administrativo ficou parado por mais de 3 anos, ou mesmo a prescrição da pretensão punitiva, ou seja, passado determinado tempo, a Ancine não poderia mais aplicar penalidades como de multa ou de inadimplência. Agora, como sempre acontece com direito, não existe uma receita de bolo. O advogado precisa analisar detidamente toda a documentação e podemos estar falando de várias e várias milhares de páginas, a depender do processo administrativo. Assim, se as suas contas foram rejeitadas, respira fundo.
pode ter defesa. E no pior dos casos, é possível parcelar em várias vezes o débito, impedindo assim que a sua produtora fique inadimplente. Para cada caso, há uma alternativa. Bem, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema dessa semana do nosso canal. Se curtiram, coloquem aqui o seu like, isso é importante para a gente, importante para o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Um grande abraço para todos vocês.